Boa noite. Começa agora o debate entre os candidatos a prefeito de Santos, promovido pela Santa Cecília TV. É o último encontro da série com os prefeituráveis da Baixada Santista neste primeiro turno das eleições municipais. Durante as últimas semanas, abrimos este espaço democrático para que todos os candidatos de Mongaguá, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá e agora de Santos apresentassem para a gestão e o desenvolvimento das cidades da Baixada Santista. Uma tradição que marca nossos quase 20 anos de história e que estabelece o início da semana decisiva deste processo eleitoral. No domingo, a Santa Cecília TV terá ampla cobertura do dia da votação e também da apuração nas cidades da Baixada, com flashes ao vivo durante toda a programação e um programa especial a partir das 5 horas da tarde. Você pode assistir a este debate também pelo Santa Portal e pela página Viver em Santos e Região no Facebook. Como já dissemos, hoje o debate reúne os candidatos a prefeito de Santos, um dos 50 maiores colégios eleitorais do país, com 324 mil eleitores. Vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade. Santos é um dos 50 maiores colégios eleitorais do país, com 324 mil eleitores, de um total de 434 mil habitantes. Sua economia é baseada no setor de serviços, no porto e também no turismo. É o 14º maior produto interno bruto do Brasil, superando o de alguns estados, como Alagoas, Sergipe e Tocantins. Seu índice de desenvolvimento humano é de 0,840, considerado muito alto, o terceiro maior do estado de São Paulo. Nove candidatos disputam o direito de chefiar o Executivo Municipal Santista pelos próximos 4 anos. Karina Vitral, da coligação Um Novo Futuro para Santos. Paulo Alexandre Barbosa, da coligação Santos pra Frente. Hélio Alite, do PRTB. Débora Camilo, do PSOL. Paulo Schiff, da coligação Queremos Santos de Volta. Edgar Boturão, da coligação Santos Tem Opção. Marcelo Del Bosco, da coligação Santos Merece Mais. E Genival Bezerra, do PSDC. Além dos candidatos, está conosco o advogado Marcelo Henrique Gasoli Veronês, que é o coordenador jurídico do debate. Vale lembrar que o direito de resposta só será concedido em caso de ofensa pessoal ou em caso de intervenção no tempo de fala de outro candidato. Serão 4 blocos com dinâmicas diferentes. Vamos conferir as regras deste primeiro bloco. Será sorteada publicamente a ordem de resposta dos candidatos. Em seguida, haverá novo sorteio para definição de qual tema de interesse do município cada candidato responderá. As perguntas relativas aos temas sorteados foram previamente elaboradas pela Santa Cecília TV a partir da participação de internautas no santaportal.com.br ao longo da campanha e disponibilizadas aos candidatos previamente, tão logo cheguem ao debate. Tempo de resposta para cada candidato, 2 minutos. Nesse primeiro bloco, cada candidato responde a uma pergunta enviada pelos internautas do Santa Portal. A ordem definida neste primeiro sorteio será invertida no último bloco, ou seja, o primeiro a falar aqui será o último a falar no último bloco. Vamos ao sorteio do tema e do primeiro candidato. Doutor Marcelo Henrique, por favor. E o tema? Geração de emprego e renda. Candidato, que medidas serão tomadas para a geração de emprego e renda na cidade? 2 minutos. Muito bem. Em primeiro lugar, é importante entender Santos no contexto nacional e mundial. Santos é uma cidade portuária ícone na América Latina e tem perdido a importância com relação aos portos do Brasil e principalmente sofrendo muito grandemente a concorrência de portos internacionais, na forma de desvio de cargas para outros portos. O porto é o DNA da nossa cidade e junto com o porto deveria ter uma indústria. A eficiência logística de uma região, ela é a conjunção de indústria, comércio ligado ao porto. Nós crescemos na área portuária, hoje o porto bate recorde de produtividade, mas não emprega pessoas. Isso tem que mudar.
Paralelamente, precisamos atrair investimentos para a área retroportuária, uma vez que naquele espaço, naquela linha tênue entre o navio e o cais, cada vez menos postos de trabalhos. É preciso criar opções na retroárea, na forma das indústrias leves, que, aliás, é uma promessa de várias décadas atrás de implantação de um polo de indústrias leves, especialmente nas áreas disponíveis para a instalação dessa situação. Enfim, a empregabilidade hoje é uma coisa tão séria que as pessoas estão se formando na universidade e estão indo procurar emprego fora de Santos. Isso tem que mudar. As pessoas estão indo procurar um emprego fora da cidade e não estão encontrando, estão embora do país. Isso tem que mudar. Temos um plano de governo voltado grandemente para adequar Santos a uma cidade mundial. Porque as cidades mundiais portuárias têm níveis de qualidade de vida, têm níveis de saúde, educação e principalmente empregabilidade e renda muito diferente de que Santos. Eu costumo dizer que o navio que atraca aqui é o navio que atraca lá, mas isso não tem refletido em qualidade de vida. Santos precisa avançar. Estamos atrasados com relação à nossa vocação portuária, a nossa vocação turística e várias outras coisas importantes que rolam por aqui. É importante mudar. Esse cenário está em constante mudança. Precisamos entender qual é a linguagem da globalização e aquilo que nós temos que aplicar aqui na nossa cidade. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ao próximo sorteio do candidato. Professor Genival. Professor Genival, que vai responder a pergunta com o tema Meio Ambiente. Meio Ambiente. Candidato, que medidas serão tomadas na sua gestão para enfrentar o cientificamente previsto aumento do nível do mar? 2 minutos. Eu acredito que Santos precisa de um planejamento contra as ressacas, o aumento do nível que nós estamos vivendo agora na Ponta da Praia, da seguinte forma: você olhando para Santos, para melhorar a questão de muro de arrimo ou qualquer outra parte técnica para diminuir a questão do aumento do nível do mar, precisa de uma leitura técnica de engenharia para que você possa fazer um planejamento a médio prazo. Outra coisa que nós também nos preocupamos nessa área é que o investimento para esse tipo de projeto, ele é muito caro. Então, qual a nossa proposta? É chamar aquelas empresas que estão estabelecidas no porto há muitos anos e colocar aí uma parceria para tentar melhorar a questão de montar ali na Ponta da Praia algo que possa impedir esse aumento do nível do mar. Outra coisa também é uma leitura nos canais ali para ver o afundamento, como é que está o lixo também que foi jogado ali por muitas empresas há muitos anos e fazer uma leitura para ver como nós vamos proceder para melhorar essa questão. Porque se olhar na cidade de Santos, nós estamos à mercê de qualquer momento você ser interpelado de surpresa por um nível muito alto do mar. Agora, o mês passado, foi um barco, foi um muro que derrubou. Então, se não houver aí um planejamento aí a médio prazo com a leitura rápida, porque nós tivemos aí uma leitura a semana passada que poderá haver um outro índice aí, como aconteceu no mês passado, mas com maior impacto na Ponta da Praia. Então, para solucionar uma situação dessa, nós temos uma proposta de chamar essas empresas e colocar um plano de uma medida a médio prazo para começar a resolver essa questão do aumento da água no nível do mar na Ponta da Praia, né? Obrigado, candidato. Vamos ao próximo sorteio. Marcelo Del Bosco. Candidato Marcelo Del Bosco. E o tema? Comércio. Comércio. Candidato, muitos imóveis da cidade, especialmente do centro, outrora ocupados por um pujante comércio, estão fechados. O que pode ser feito para fortalecer o importante segmento comercial? 2 minutos. Gostaria primeiro de cumprimentar todos os candidatos, cumprimentar Santa Cecília e agradecer por esse espaço. O comércio do centro sempre foi muito forte. Um comércio que já gerou muitos empregos aqui para a nossa cidade e também para toda a região. Hoje esse comércio perde para outras cidades da Baixada Santista. Eu acredito muito no turismo, no fortalecimento desse turismo, um turismo tanto histórico quanto também um turismo que possa desenvolver os nossos equipamentos. Vários equipamentos nossos de turismo no centro estão deteriorados. Falta manutenção por parte do governo municipal.
Isso traz com que nós não tenhamos turismo naquele local. Um outro ponto é os armazéns de 1 ao 8, que nós ficamos desde 2005 a 2006, quando foi assinado um compromisso pelo governo federal com a prefeitura de ter esse armazém de 1 ao 8, o Porto Valongo, como um desenvolvimento. Traria o comércio para aquele local, para o nosso centro da cidade. A mudança das mãos que hoje se fazem no comércio de Santos, muitas vezes privilegia alguns comerciantes só. E nós queremos trabalhar para todos os comerciantes da cidade. Até a própria entrada da cidade, nós temos que rever o sistema viário para poder passar por dentro do centro. Porque hoje ou você pega em direção ao túnel, ou você pega por cima, quando você sobe o viaduto, pega São Francisco e cai para Senador Feijó ou para o outro lado da cidade. Nós temos que adentrar a esse centro da cidade, onde nós temos um fortalecimento. Então, eu pretendo sim revitalizar o centro, o Alegra Centro, trabalhar junto, mas chamando os comerciantes, porque hoje os comerciantes do centro da cidade não são ouvidos e são impostas ações a esses comerciantes por parte do governo municipal. Muito obrigado, candidato. Vamos ao próximo sorteio. Edgar Boturão. Candidato Edgar Boturão. E o tema? Terceira idade. Terceira idade. Candidato, o Estatuto do Idoso prevê a possibilidade da gratuidade do transporte municipal aos 60 anos. O candidato se esforçará para colocar essa medida em prática? 2 minutos. Irineu, boa noite a você, boa noite aos nossos candidatos, boa noite especial à família Teixeira e o agradecimento pelo espaço sempre democrático que a TV Santa Cecília oferece aqui a todos os municípios da região, especialmente esta noite aos candidatos à Prefeitura de Santos. É verdade, a maioria dos municípios oferece gratuidade no transporte público a partir dos 60 anos de idade, caso que não ocorre em Santos. Houve até um projeto de lei polêmico no ano passado, ou em 2014, eu não estou bem lembrado, né, que propunha essa redução, mas o poder público não teve condições orçamentárias para que isso pudesse ocorrer. Eu acho importante não fugir daquilo que eu tenho dito ao longo da campanha. Nós vivemos uma crise econômica gravíssima, uma situação econômica terrível, os municípios estão em seríssimas dificuldades, os estados estão absolutamente quebrados, então a situação é muito complicada, muito difícil. Não adianta fazer demagogia e vir com conversa mole para que o pessoal da terceira idade vote na gente. Eu falo o que penso e falo em cima de números e de informações que eu tenho. Em cima desses números, em cima dessas informações, eu já coloquei no meu programa eleitoral o seguinte: vou me esforçar ao máximo para, ao final dos 4 anos de governo, as pessoas que tiverem 60 anos terem a liberdade de transitar sem pagar nos ônibus da nossa cidade, do nosso município. Nem que para isso eu seja obrigado a escalonar, se o orçamento me obrigar a isso. No primeiro ano baixar para 64, no segundo ano para 63, para 62. Numa canetada só, eu não vou reduzir de 65 para 60, porque sei que o orçamento para 2017 não vai suportar isso, a situação vai ser muito grave, vai ser muito complicada. É preciso seriedade, falar a verdade e dizer ao nosso munícipe que a situação é complexa, a situação é grave e que as pessoas têm que ter essa visão e o próximo prefeito tem que ter essa razão também. Obrigado, candidato. Vamos ao próximo sorteio. Carina Vitral. Candidata Carina Vitral, e o tema? Porto. Candidata, se de um lado o porto gera emprego e renda, de outro causa danos e interferências, como, por exemplo, o incêndio da Ultracargo e as metas de dragagem, o que pode e precisa ser feito para que o município tenha mais poder de participação nos assuntos portuários? 2 minutos. Obrigada pela pergunta. Queria começar agradecendo o convite da TV Santa Cecília, agradecer a mediação do jornalista Irineu Alves e queria cumprimentar o eleitor que nos assiste em casa. A questão do porto na nossa cidade é essencial, porque é a maior atividade econômica da nossa cidade, é a origem da maior arrecadação de impostos na nossa cidade e, por isso,
a Prefeitura Municipal de Santos precisa brigar, lutar para que tenha gerência sobre o porto. É preciso, portanto, liderança do prefeito, da prefeita da cidade, para dialogar com a CODESP, que está sob jurisdição da União, com os operadores portuários, com os empresários do porto, com os trabalhadores do porto, a fim de discutir um plano de desenvolvimento para o porto, para que se possa considerar os interesses da cidade. É verdade que várias questões são relacionadas à nossa cidade e prejudicam a nossa cidade, como os gargalos na entrada da cidade, como a questão ambiental, do material particulado, do farelo que a gente sente todo dia. Isso é um problema ambiental, o aumento das ressacas, que vários estudos estão concluindo que podem estar relacionados à dragagem, e os incêndios, que infelizmente a atual gestão, ao invés de, junto à CODESP, junto à CETESB, estar com uma posição de liderança, o que foi feito foi apenas tirar um selfie ao lado de um deputado federal. Essa não é a postura de um líder. Um líder precisa cuidar dos interesses da cidade, precisa cuidar dos interesses da população e, para isso, a Prefeitura precisa colocar o dedo na ferida. Muito obrigado, candidata. Vamos ao próximo sorteio. Candidato Paulo Alexandre Barbosa. Candidato Paulo Alexandre Barbosa, e o tema? Investimento. Candidato, diante da realidade do município, quais serão as prioridades de investimento nos nos próximos 4 anos de mandato, caso seja eleito? 2 minutos. Boa noite aos telespectadores que nos acompanham. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse debate, agradecer ao Santa Cecília pelo convite, cumprimentar todos os candidatos, cumprimentar o Irineu, mediando mais uma vez esse debate importante, discussão de ideias e propostas para o avanço, para o progresso da cidade de Santos. Investimento. Investimento foi aquilo que mais nós fizemos nos últimos anos à frente da Prefeitura Municipal de Santos. Nós priorizamos áreas importantes, a saúde especialmente, entregamos 10 novas policlínicas na cidade de Santos, Morro de São Bento, Morro Santa Maria, Vila Nova, Caruara, Alemoa, Bom Retiro, Ponta da Praia, Aparecida, Monte Serra, Gonzaga, bairros que receberam novas instalações. Concluímos as obras do Hospital dos Estivadores e agora vamos colocar o hospital em funcionamento nos próximos 45 dias com a gestão do Hospital Oswaldo Cruz. Na área da saúde, nossa proposta de investimento é dar sequência com a entrega de mais 2 novas policlínicas na Areia Branca e no Piratininga, que estão em obras. Entregamos também a UPA Central nesse governo e pretendemos entregar no próximo governo 2 novas UPAs que estão em obras, na Zona Noroeste e também na Zona Leste da nossa cidade. Na educação, vamos continuar investindo na ampliação da nossa rede, na qualificação dos nossos professores. Hoje, entregamos uma nova escola na cidade, no Imbaré, uma escola importante, dentro de um novo padrão de conforto, climatização, moderna, com acessibilidade. E vamos entregar mais 2. No Marapé, ali na Moura Ribeiro, que está sendo construída, e a outra também na Vila São Jorge, ali na Nossa Senhora de Fátima. Acho que o investimento na área social, especialmente no momento de crise, é muito importante, porque é no momento de crise que o poder público tem que se fazer mais presente. Quando as pessoas perdem o emprego e perdem a sua condição social, elas demandam mais o poder público. E nós temos que estar prontos para dar resposta. Na saúde, na educação, na área social, nós entregamos o Bom Prato dos Morros, um grande investimento, maior projeto social dos morros da nossa cidade, e iniciamos a construção do 4º Bom Prato da nossa cidade, no dique da Vila Ajuda. Vamos continuar investindo para quem mais precisa. Obrigado, candidato. Próximo sorteio. Paulo Schiff. Candidato Paulo Schiff, e o tema? Jogos de azar. Jogos de azar. Candidato, qual a sua opinião sobre a legalização dos jogos de azar que tem projeto tramitando no Congresso Nacional? Caso ocorra a legalização, na sua gestão, o Poder Executivo tomará medidas para estimular a implantação em Santos. 2 minutos. Quero primeiro cumprimentar a direção da TV Santa Cecília e também o mediador Irineu Alves, também todos os outros candidatos. O debate é um grande momento da democracia, da disputa eleitoral. Santos já teve cassino. O Parque Balneário era um cassino de grande destaque nacional e o Brasil discute a legalização dos jogos de azar em cassinos há muitos anos, embora o jogo de azar seja instituído no Brasil
de todas as maneiras, Mega Sena, a quina, a loteria esportiva e muitas outras modalidades de jogo permitidas e algumas não permitidas também, como o jogo do bicho. Se for legalizado, é evidente que Santos precisa aproveitar a oportunidade. Como uma cidade turística, o cassino traz investimentos, traz turistas, traz também problemas. Em muitos lugares do mundo, o cassino é associado à prostituição, ao tráfico de drogas e a outros tipos de crime. Então, trazer o cassino e trazer também os cuidados com o cassino. Agora, em relação a esse olhar para o turismo, ele precisa ser um olhar abrangente, metropolitano e em todas as modalidades de turismo. Nós temos, por exemplo, uma rua de restaurantes, cuida dessa rua, Tolentino Filgueiras, põe uma iluminação adequada, permite uma calçada diferente, atrai o turista para aquela rua. Balneabilidade das praias precisa ser cuidada. Nos últimos 4 anos, todas as praias de Santos impróprias para o banho, pelo menos 11 semanas no ano, 2013, 2014, 2015, 2016, nenhuma iniciativa sendo tomada nessa direção. Santos pode ser a capital brasileira do turismo de negócios, nós temos o maior e melhor centro de convenções do país e precisamos trabalhar sério. Um turista de negócios traz 300, 400 dólares por dia para a cidade que ele visita para uma convenção ou para um congresso. Muito obrigado. Vamos ao... Débora Camilo. Candidata Débora Camilo, e o tema? Obras. Obras. Candidata, a demora na conclusão de algumas obras em Santos é uma realidade, tais como a ciclovia da praia, o VLT e a reforma do Rebouças. O que pode ser feito para que isso não ocorra? 2 minutos, candidata. Primeiramente, fora Temer, para que a gente não esqueça do que tem se passado aí no cenário nacional do nosso país. Quero agradecer a oportunidade, desejar um ótimo debate aqui para todos os candidatos e candidatas. Questão das obras públicas em Santos, o que nós verificamos é que em Santos segue uma lógica privatista e não uma lógica de interesse público. Nós verificamos diversas obras na cidade que estão paradas e que sem a previsão de quando ficarão prontas e muitas vezes até a real serventia de determinadas obras. Citando a questão do VLT, nós verificamos que o VLT, a primeira fase do VLT, ele não vai não vai servir principalmente para as pessoas que têm maior dificuldade de acesso a transporte coletivo, como Zona Noroeste e área continental. Ele já está sendo colocado numa área onde já há transporte coletivo disponível e com uma maior quantidade. E isso, infelizmente, a gente verifica que vai ocorrendo em toda a cidade. Santos hoje é um verdadeiro canteiro de obras, mas isso se dá, infelizmente, muitas vezes porque determinadas obras não são feitas verificando-se a real necessidade da população. Então, o que é necessário fazer? Que a gente verifique as necessidades de cada região da cidade, que se verifique o interesse público e que a gente não tenha aí, dentro de todos esses projetos, que os privilégios de grandes grupos econômicos que em Santos, tanto na atual administração quanto nas administrações anteriores, sempre determinaram de que forma os investimentos seriam feitos e de que forma a política na cidade seria desenvolvida. Muito obrigado, candidata. E assim terminamos este primeiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Santos. Você pode assistir ao debate ao vivo também pelo Santa Portal e pela página Viver em Santos e Região no Facebook. Neste bloco, os eleitores puderam conhecer um pouco mais de cada um deles. Estamos na última semana da corrida eleitoral e domingo você confere aqui na Santa Cecília TV a cobertura completa das eleições municipais 2016. Depois do intervalo, os candidatos fazem perguntas entre si. Nós voltamos já.